desses 80% que vocês fazem, que a gente está fazendo, os 20%, o momento lá da hora do show, o evento em si, quais são as histórias de mais sucesso de vocês? Fala, nossa, nesse momento eu me senti assim, extremamente grato, realizado, grata. Cara, eu fui pro Ironman do Havaí, acho que foi acho que nas 9 vezes que o Ricardo foi pro Havaí, 4 delas eu chorei na largada. Na largada. Mas chorava de... Não, chorar de Não, emoção. mas aquilo ali é um negócio que só, ó, falando aqui até arrepia. É demais. Porque a gente que quis isso, que foi entender como que é, tanto que com esse ano não sendo lá, a gente sabe o quanto que experiências as pessoas não estão vivendo, porque é muito mais do que só a prova. Tudo coincidiu para que ela fosse lá. Com toda aquela dificuldade. Se você for olhar, Ironman não é o lugar certo para fazer num calor daquele, com uma prova que é super desgastante. Não seria, mas assim, Corre só que no faz deserto, parte. passa pelo deserto. Passa. Mas onde tem as lavas, né? O vulcão e tudo. Mas a prova nasceu lá. Ela tem uma história mas lá. ela O tem... Ironman é de lá. O triatlon, praticamente, por mais que tenha histórias de da ter começado na Califórnia e tal, mas mesmo assim, o que fez virar o que virou é lá. Quando você conta a historinha lá dos 3 amigos que se desafiaram e fizeram... Porque cada um conhecia uma prova dessa, mais ou menos nessa distância que eu te falei. E eles se desafiaram e chamaram mais alguns amigos e 11 caras fizeram o Ironman. O primeiro Ironman foi assim, entendeu? De amigo de coisa de bar. Vamos se desafiar e vamos lá fazer. Os 3 loucos. E isso virou o que virou hoje, que vê o que é um Ironman. E você chorou. E a gente, com tudo que ele comporta... Cara, aquela largada, a largada do Ironman do Havaí. No pier, tudo que compra... A gente que não tá ali como atleta... Nada igual no mundo. Tanto que quando ela fala isso pra mim, ao mesmo tempo, qual que é a melhor emoção? Não é ter... Tenho resultados, tenho provas que eu ganhei ou provas que eu fui muito bem que eu poderia colocar como era. Mas essa primeira largada, por mais que a segunda também foi, a segunda eu fui como profissional, mas a primeira, e profissional você sai na frente, então tem todo um aspecto diferente, são 60 caras só que sai ali na frente dos 2.000 que tinham na época, acho que nem tinha na época 2.000. Sai na foto primeiro ali, né? Então foi uma experiência, mas a primeira do que aconteceu, eles fazem todo um ritual, tem a parte havaiana que é fazer meio que... É uma bênção. Eles fazem meio que uma bênção para os atletas, então milhares de pessoas ao redor. Silêncio, é só aquela música. E é um pier que ele é quase que uma meia-lua, assim, e fica todo mundo ao redor. Aquilo é um negócio louco. É uma energia, porque você imagina, é isso, é a energia, né? E do que representa. Então, essa ficou gravado para ela, ficou gravado para mim como a maior sensação. Foi esse primeiro coisa, e uma vez é um outro Ironman que tem em Roth, na Alemanha. Aí é um caso meu, no caso. Uhum. Que é uma subida que você sobe, que é tipo, para quem acompanha, né, o ciclismo, Tour de France, que tem alguns momentos que você está subindo uma montanha, as pessoas fecham e só abre quase quando o atleta passa, né? Mal dá para passar. Chama Solar, é muito legal. E Solar. O Charles de Roth, que já foi Ironman, ele tem essa particularidade, tem uma subida que chama Solar Hill. Quando no 77 você vai passar por essa subida. São 2 voltas, mas na primeira... Ela é muito especial, e nessa prova eu saí entre os primeiros, eu saí na primeira largada, que lá são... 14. Lá tem mais gente, são 3.500 atletas que fazem essa 14 prova. largadas, cara. São 14 largadas, e eu saí, como na época eu tinha já tempo bom, eu saí na primeira largada junto com os profissionais. E quando a gente passa lá, tem poucos atletas passando, e o que eles fizeram? São 2.500 metros de subida. Eles fecham para você passar. Só vai abrir na hora que você for passar. Cara, milhares. E o Ricardo vinha liderando o pelotão. Eu só vi de longe. Por coincidência, eu não estava entre os primeiros, estava lá intermediário. E eu fiquei um pouquinho mais para trás. Eu fui passar, sobrou um espaço entre mim e a pessoa que... Tanto que eu até tinha umas 2 na minha frente, eu já sabia que ia passar lá. Falei, não, eu vou para frente para passar. E o que aconteceu? Eu estava fechado. De milhares de pessoas. E as pessoas só faziam assim para mim. Vem, vem. E foram abrindo na hora, assim. Cara, eu vi de Você longe. imagina o que 40 é isso? por hora. Não, era a subida, então não tá dando. É 30, 30 e pouco. Mas só pra você ter uma noção, eu vi lá embaixo, eu falei, é o Ricardo. Eu fui e lá abria pra cima. É muita gente? Muito, e você tem que confiar. Você vai abrir só na hora que for passar. Abre. É melhor pro amador, no meu caso. Foi até melhor do que o profissional. O profissional ainda a moto passa primeiro, então ele já abre um pouquinho. No meu caso, não. Foi abrir só na hora. Então foi uma coisa que naquela hora eu tava até meio cansado, assim, na hora passou tudo, eu fiquei bem, foi muito legal. Foi uma experiência eu fiquei agachada. Você viu? Eu tava lá, né? Ela tava na subida. Eu não entendo, porque ela fala assim, não, o Ricardo tava lá no 180 eu vi. Aí eu tava na 40 da maratona eu vi. Eu falei, mas Silvana, como é que você tava em todo lugar? Está dos pontos, cara, né? Que sabe que vai passar. Eu sei que
ele vinha vindo, eu falei assim, eu vou bater uma foto aqui embaixo. Naquela época não tinha, assim, foto digital como tem hoje, assim. Até tinha, né? Mas aí eu peguei, eu consegui. Quando eles abriram, bati as fotos e o Ricardo passou. Cara, ficou surreal. Vou querer ver essa foto depois. Muito legal. Não, é muito 10. Então são experiências, né? Que às vezes vale mais do que um resultado, né? Então, essas experiências para nós, por tudo que, né? Felizmente eu tive alguns resultados bons durante a coisa. Tive, ainda tem, né? Tô tentando ter mais. Há 3 semanas ele foi campeão do... Ganhou lá. Pegou a vaga, não quis, porque vai fazer Floripa também. Então foi pegar lá em Floripa. Ainda a gente tá disputando, mas foi coisas muito boas. Tem fim a carreira de vocês? Com o que vocês enxergam? Não. Eu acho que a gente nunca vai parar o esporte. Eu acho que a gente vai só dar uma desacelerada. Porque, na verdade, assim, com a pandemia, muitas coisas mudaram, né? A gente teve que dar uma readaptada em algumas coisas. Mas o mais legal de tudo é que na pandemia a gente conseguiu treinar mais. São apaixonados, né? Também. A gente ficou 8 meses. Como treinador não tem limite, né? Vamos dizer assim, só que pode ser limite as pessoas não quererem treinar com a gente, mas uma pessoa muito velha de treino. Mas você vai com a expertise e você consegue suplantar essa parte da idade. Agora, como atleta, você tem limites, lógico. Na verdade, já há muito tempo que eu já não vejo como uma coisa de, não, tem que estar sempre superando. Não, na verdade, agora é meio quase uma sobrevivência. Mas, sobretudo, não mandou muito o gostar de fazer. Então, quando eu tô lá com a minha idade, pegando vocês muito mais novos, e ainda eu consigo estar ali junto, pra mim isso já é muito bom. É o que eu consegue estar na frente, sempre, né? É que passa. Ainda tô puxando, mas até um certo ponto, porque você tem muito pra... Eu estou mantendo, vocês estão evoluindo. Vocês têm que evoluir, tem muito pra evoluir, na verdade. Eu tive já muitos atletas que a gente pegou dessa forma, que começaram com a gente, muitas vezes eu era mais forte, que depois de um tempo ele era mais forte do que eu. A tendência é essa, Tem né? que ser assim, né? São mais A gente quer isso, como treinador a gente até... É uma coisa muito boa até, poder ainda isso, eu gosto de ainda estar podendo fazer isso, me motiva também, né, de poder estar ajudando aos atletas e ter essa capacidade, mas tem horas que já não, né, tem esportes que já as pessoas já suplantam e você aí fica na experiência, as indicações.